O PMBOK 7 fala de 12 princípios da profissão de gerente de projetos, que servem como diretrizes fundamentais para a estratégia, para tomar decisões e para resolver problemas. Com frequência, padrões e metodologias que se baseiam em princípios. Ele pretende orientar o comportamento das pessoas envolvidas com projetos. Tem uma base ampla, então há muitas maneiras das pessoas e as organizações manterem o alinhamento com os princípios. Vamos conhecer esses 12 princípios. Antes de conhecê-los, é importante falar que eles estão alinhados com os valores identificados no chamado Código de Ética e Conduta Profissional, que já existia no PMI. Nas provas anteriores, para a certificação PMP, você tinha que estudar fora das áreas de conhecimento esse Código de Conduta e Ética Profissional. E isso é muito sério no PMI. Ou seja, o PMI, se você não segue aquele Código de Conduta e Ética, você é banido, entre aspas, do PMI. Vamos lá? Primeiro princípio. Seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso. Se você está à frente de uma equipe, ou da gestão de pessoas, ou sendo a referência de um projeto, porque o gerente de projetos é a referência do projeto, aquele projeto tem que ser a sua imagem e semelhança. Aquele projeto tem que trazer para as pessoas, para os stakeholders, um sentimento de respeito, de atenção. Ou seja, você tem que ser um gerente de projeto que faça com que todas as pessoas sejam atendidas. Esse é o primeiro princípio. Criar um ambiente colaborativo para a equipe do projeto. É você, sim, o principal responsável para que as pessoas que trabalham no projeto possam, então, trabalhar de uma forma colaborativa, de uma forma onde todos integram o trabalho de todos. Você, como líder do projeto, é o responsável por fazer isso acontecer. Envolva-se, de fato, com as partes interessadas. Não é só nomear que a pessoa é um bloqueador, um aliado, um membro da rede ou desacelerador, mas sim criar as estratégias de atuação com eles e fazer com que elas aconteçam. Isso que fala esse princípio. Focar no valor. Foco no valor é um das grandes mudanças do PMBOK 6 para o PMBOK 7. Não é que não existia foco no valor antes, claro que existia, mas agora é um princípio que a gente tem que preocupar com o valor não só depois que entrega o produto daquele projeto, mas também depois que o produto foi entregue. Daí que nasce o conceito de Value Management Office, ou VMO, que eu também falei anteriormente. Reconheça, avalie e reaja às interações do sistema. Não tem como você ficar estagnado dentro do seu projeto, não observando o que está acontecendo à sua volta. Então é importante você avaliar e reagir às interações do sistema. Um exemplo muito forte que eu posso passar para vocês foi quando eu estava com um projeto que era Scrum Master, e faltando 2 sprints, a gente teve que trabalhar via mediação por tecnologia, utilizando o Zoom. E eu mesmo fui reticente, né, com relação a isso, porque eu achava que não ia dar certo. E foi. Eu consegui fazer o projeto terminar, porque eu imprimi as mesmas definições e regras que estavam no presencial, no caso, no Zoom. Né? O Zoom foi a ferramenta. Né? Então eu abria aquele link, ele era permanente, às 8 terminava e fechava às 5. É como se fosse uma sala de trabalho. Então foram algumas características que eu coloquei. Eu falo muito sobre isso aí nas aulas, onde eu imprimia no Zoom, ou na ferramenta que fosse, essa energia de que a gente tivesse presencialmente. Demonstre comportamentos de liderança. Embora você possa ser um líder ali para auxiliar as pessoas, um líder servidor, você tem que ter um limite, né? Você tem que mostrar, em alguns momentos, uma certa liderança. Se você é aquele líder que toda hora fica perguntando tudo o tempo todo para a equipe tomar decisão, então para que você está lá? Então, mesmo com o conceito do Scrum Master, isso começa a ter uma evolução quando a gente fala de projetos híbridos, com abordagens híbridas, que você tem que ter realmente ser um líder, aquela pessoa que as pessoas seguem naturalmente. Um líder por referência, muitas vezes. O 7º princípio é adaptar de acordo com o contexto. Olha aí a adaptabilidade. É você, de acordo com o que está acontecendo no ambiente do projeto, você se adaptar àquela nova realidade. Seja híbrida, seja preditiva ou seja adaptativa. Incluir qualidade nos processos e nas entregas.
Isso, na verdade, já existia no PMBOK 6, né? Ou seja, tem aquela famosa fórmula, que é o S igual a P menos E. S vem de satisfação do cliente igual a percepção menos expectativa, que ela tinha que ser zerada, ou maior do que zero. Ou seja, a expectativa que a pessoa tinha, ela tinha que ser melhor percebida ou igual percebida quando o projeto estava em execução. Então ela passa a ser um princípio no sentido que agora atua nas 3 esferas: híbrida, preditiva e adaptativa. Aborde a complexidade. A complexidade não é dificuldade. Quando a gente está falando de projetos adaptativos ou ágeis, a gente está falando de um ambiente complexo. Por que é complexo? Porque você não tem total conhecimento das ferramentas, nem total conhecimento dos processos e requisitos que vão ser utilizados naquele projeto. Por isso que é complexo. Otimize as respostas aos riscos. Aqui um parênteses. Até antes do lockdown, eu me sentia um marciano quando eu dava aula de gerenciamento de riscos. Ainda mais quando eu falava de análise quantitativa de riscos, que é você criar uma verba de contingência para trabalhar com os riscos. Os alunos falavam: professor, mal a gente tem dinheiro para criar o orçamento do projeto, você quer criar uma reserva de contingência? Agora, depois do pós-lockdown, esse modelo agora híbrido que a gente tem, a preocupação com a gestão de riscos passa a ser mais importante. Nós não somos mais bombeiros e bombeiras apagando incêndio. Isso tem a ver com esse princípio, que é você otimizar as respostas aos riscos, verificar quais são os sintomas daquele risco que está na iminência de acontecer e trabalhar com as respostas de contenção e de contingência. Adote a capacidade de adaptação e resiliência, que são características do ágil e agora estão no híbrido. Adaptação, modelo adaptativo, e resiliência. Conseguir se adaptar a mudanças que acontecem durante o ciclo de vida de um projeto. E, finalmente, aceite a mudança. Isso é um problema sério. Se você imprime uma abordagem ágil adaptativa numa empresa que tem um mindset preditivo, você está enxugando gelo. Como assim? Não adianta você querer colocar técnicas de métodos ágeis ou aceitar mudança se a mentalidade é preditiva. Hoje a mudança no modelo preditivo é algo ruim, é algo que não pode acontecer. Tem que passar por um processo de controle de mudanças. Tem o CCM, que é um comitê de controle de mudanças que embarrera qualquer mudança, o chamado scope creep, ou aumento desenfreado de escopo. Isso em modelos ágeis são bastante bem-vindos. Então, aceitar a mudança como sendo algo que é benéfico e necessário quando a gente fala de uma abordagem híbrida agora.